pessoal de casa, afinal de contas, o que é, né, este termo vigorexia? É uma doença? É um transtorno? É um transtorno ansioso, gente, tá? É uma dificuldade que a pessoa, que geralmente o homem tem, de se ver, porque ele se olha ao espelho e se vê fraco. Então ele busca complementos, muitas vezes nos exercícios físicos, para se tornar mais forte. Um transtorno ansioso, né? Não é uma doença ainda, porque não foi catalogada nesse nível de doença. Então nós tratamos hoje como um transtorno ansioso, um transtorno alimentar, né? A vigorexia. Seria o oposto, ou Sérgio, da anorexia, porque a pessoa anorexica, ela é magra, só que ela se vê gorda. E o vigorexo é o contrário, ele se vê magro, só que ele tá grande o suficiente. Não, ele se vê fraco. Ele se vê fraco, não tem relação com o meu peso, com a minha gordura. Ele se vê fraco e a partir do momento em que ele se vê fraco, ele quer aumentar a sua massa muscular. Ele quer crescer. Ele quer crescer e ficar forte. Tem relação com a baixa autoestima, problemas da infância, do processo de relacionamento dele, geralmente começa na adolescência, porque aquele jovem ele acaba olhando outros meninos, talvez se dando um pouco melhores com as meninas ou no próprio desenvolvimento da vida. Então ele acha que se ele ficar bombado, se ele ficar fortão, as meninas vão olhar para ele. Não é bem assim. Tá? Também ajuda, mas tudo na nossa vida tem que ter equilíbrio. E a proporção é maior com os homens? A proporção é maior com os homens, mas existem mulheres também que sofrem esse transtorno, né? Elas, por mais que tenham assim uma massa muscular visível, né, bem trabalhada, elas se acham fracas e querem ganhar mais musculatura, e acontece também, mas é muito mais incidente em homens. E de que maneira você que trabalha, né, com pessoas que buscam, obviamente, ficar melhor, ter um corpo mais bonito, de que maneira você consegue observar? É quando a pessoa, ela malha pra caramba, ela chega até você e fala exatamente isso que o Sérgio comentou: eu tô muito fraca, tô muito pequena, eu preciso urgente, o mais rápido possível, crescer. Então, eles realmente comentam muito. Porque meu braço não tá grande o suficiente. Não tô vendo resultado. Então, sempre com fita métrica, assim, sempre se olhando no espelho. Então, o que a gente faz? A gente tenta convencer de que a estrutura física está dentro dos padrões. A gente procura fazer avaliação física de circunferência, mesmo de percentual de gordura, que essa população ela é muito preocupada em estar com baixos níveis de gordura corporal. Então, por mais que você fale, não, você está com percentual excelente, o seu braço, as medidas, está ótimo para a sua estatura, mesmo assim, ele não se enxerga dessa forma. E eles exageram. Por mais que você passe uma sequência, entre aspas, normal para uma pessoa ter hipertrofia muscular, você percebe que eles aumentam por conta própria, olham outros meninos que fazem exercícios diferenciados para a mesma musculatura e acabam incluindo. Então a gente já nota nisso. O treino fica muito prolongado e muita preocupação em, me empresta a fita métrica, e se olhando no espelho e fazendo comparações. A gente percebe dessa forma. E os problemas podem ocorrer, daqui a pouco eu quero que você fala pra gente, explique pra gente que tipo de problema que essa pessoa pode vir a ter. Edilson, você se considera em que grau de vaidade? Olha, é complicado. Eu sou muito vaidoso, até tenho essa busca incessante. Confesso que eu me enquadro um pouco dentro do perfil que ela acabou de dizer, né? E assim, treino todos os dias, né? Mas estou sempre observando, vendo as pessoas que estão com treino diferenciado, quero buscar cada vez mais aumentar. Eu verdadeiramente eu não me enxergo forte, de forma nenhuma. Eu acho mas você tem um corpo super bacana. Mas eu não me enxergo dessa forma. Eu ainda tenho um alvo, eu quero buscar, sabe? Eu quero chegar nesse alvo, que eu tenho esse objetivo, tá? E tô correndo atrás. Então eu começo a me informar, a buscar informações para melhorar cada vez mais o meu treino. Às vezes se torna um pouco exaustivo, sou demasiadamente exagerado, né? E isso me traz complicações. É difícil, sabe? Você querer buscar a beleza, ter um padrão, né, que a sociedade existe, um padrão de imagem, um padrão visual, né, você viver correndo atrás e não conseguir ter um controle, né, e eu infelizmente sou dessa forma. Mas dependendo a minha genética, Karine, eu nunca consegui chegar, igual o Edilson tá colocando, as pessoas têm vontade de ter
mais músculo, ter um corpo mais bonito, se comparando com pessoas, né, que a gente vê na televisão, que trabalham exatamente com isso. Mas tem, dependendo do meu biotipo, eu posso malhar a vida inteira, que eu nunca vou ser como eu quero. Limites genéticos, né? Sim. Mas aí o vigoréxico, ele acaba partindo para outros meios de obter o que ele está procurando. Aí que mora o perigo, na verdade, né? Você falou do seu objetivo, Edilson. Qual é o seu objetivo? É crescer muito mais? É crescer e definir um pouco mais. Eu pretendo ainda aumentar muito mais os braços, peitoral, né, definir mais o abdômen, né? Então eu estou nessa busca incessante. Confesso que eu estou correndo atrás e eu vou chegar, eu tenho certeza. Ô Sérgio, e como eu sei a diferença? Porque se perguntar pra Karine, se perguntar pra Edilson, pra você, pra mim, todo mundo quer mudar algo, todo mundo está insatisfeito. Você me vê de uma forma e eu me vejo de outra. Então como eu sei diferenciar este meu complexo, por exemplo, né, de não gostar de determinada parte do meu corpo, e você acha bacana? Então como eu sei diferenciar este meu probleminha que eu tenho com algo em mim, com essa doença, com esse transtorno? Como o Edilson falou, ele vai buscar alguma coisa a mais. Quanto é isso? Essa quantificação psicológica não tem tamanho. Ele vai buscar isso à exaustão. E aí que, como a Karine falou, mora um problema. Aí, como não consegue, pela situação genética, não dá mais para desenvolver, aí vai usar os anabolizantes, vai passar ao processo da drogadição mesmo. Ele se torna um drogadito, porque ele não consegue viver sem aquilo. É necessário a busca de um trabalho psiquiátrico, precisa procurar um médico, precisa fazer terapia, porque a busca da sua beleza, ela não pode estar só no seu corpo, ela tem que ter um conjunto. É aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós fazemos. A beleza da pessoa está ali, num conjunto, não é em uma coisa só. Psicologicamente falando, nós vamos buscar o quê? Exatamente o equilíbrio. Quando nós não temos a definição do que é esse equilíbrio, porque na realidade estamos fora dele, e precisamos de ajuda para poder nos direcionar no processo de equilíbrio, nós fazemos bobagens, usamos a droga, tudo é ansiedade, gente. O que é a ansiedade? A ansiedade é a dificuldade que eu tenho de resolver problema. O problema existe e eu não consigo resolver. E o processo da depressão? O que é? É a tristeza que eu tenho de não resolver os meus problemas. Eu me sinto frustrado e por isso fico então, depressivo. Eu sou depressivo, eu sou ansioso, porque eu não resolvo meus problemas. Quais são os problemas, os prejuízos, Karine, dessa busca, né, de querer crescer cada vez mais? Para o vigoréxico, como o Sérgio mesmo colocou, ele acaba sendo uma pessoa deprimida. E isso são os fatores psicológicos, né? Baixa autoestima. A baixa autoestima, ele vai ter perda de apetite em algum momento, uma baixa no desempenho sexual pode acontecer também, ele vai ter muita insônia, irritabilidade, a pessoa assim, perdi dia de treino, fica super irritado, como se aquilo fosse fundamental, entendeu? Eu confesso que eu fico bastante irritado quando eu faço meu treino. Tá vendo? E o problema físico é assim, pelo overtraining, o exagero em fazer o exercício, você acaba tendo lesão muscular, lesão de articular, entendeu? Então vivem com dores no ombro, dores no joelho, e assim vai levando, eles não dão o repouso que tem que ser dado quando você tem esse tipo de lesão, eles treinam mesmo com dor. É mais ou menos assim, a pessoa tem um problema de joelho, faz aquelas famosas aplicações para continuar fazendo. Exatamente. Né? Usam os suplementos alimentares exatamente para poder ultrapassar aquele limite genético. Exageram muito em proteína, é muito comum. Você faz algum tipo de uso de algum produto, Edilson? Já fez? Eu já fiz. Eu confesso que eu já usei anabolizante. Eu não digo, eu acho que traz muita sequela posteriormente, tá? Já fiz o uso, faço suplementação, mas tem um acompanhamento de uma nutricionista no caso, né? E assim, fora isso daí, né, tem um acompanhamento de um fisiologista também, que me indica quais são as dosagens certas, qual é o caminho que eu tenho que seguir. Não faço assim sozinho porque eu acho muito arriscado, né? Mas confesso que ainda não sou um vigoréxico, tá? Vocês tenham certeza de que eu não sou ainda, né? Mas o vigoréxico, ele sabe que ele é? Algumas vezes sabe. É. Mas na maioria das vezes ele faz sem saber, porque ele quer mudar. Como
nós falamos começa geralmente na adolescência, nós temos aquele processo de identificação, auto-identificação. O jovem, aquele jovenzinho, ele quer se identificar com o processo social que ele está. Mas isso acontece também na sociedade atual em função, no caso de adulto jovem, em função daquele processo de workaholic. Eu preciso ser muito mais do que realmente eu sou. Aí envolve uma série de situações ansiosas, eu tenho que desempenhar melhor minha função. E aí eu não posso parar. Você comentou que muitos jovens, né, se sentem pequenos ali no meio de outros amigos que são grandes. Pode ser um adulto que sofreu o bullying na infância? Ele era muito magrinho, era chamado de magrelo, então hoje, um adulto, ele quer vários casos ansiosamente adquirir essa massa. Um processo de trauma que a criança sofre e o pré-adolescente sofre, vai ter uma consequência. A ansiedade para reverter aquela situação pela qual ele foi traumatizado gera esse tipo, no caso da vigorexia, gera essa compulsão, porque é um transtorno obsessivo compulsivo também. Ele gera essa compulsão de ser o que ele na realidade ainda não. O papo tá super gostoso, mas eu preciso ir pro intervalo, é bem rapidinho, são 2, 3 minutinhos, aí sim a gente volta a discutir hoje o nosso assunto principal, a gente falando sobre a vigorexia. É bem rápido, você não sai daí que eu já volto.